Direto da redação. Nós temos a rodada do futebol no último final de semana, o destaque dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro. E eu vou ao Rio de Janeiro agora com a repórter Rosária Farage do portal Eu Rio. Renata não, Rosária. Eu sempre confundo Rosária, se desculpe aqui porque... Rosária, mas é um prazer falar com você, estar com você nessa manhã de segunda-feira, querida. Bom dia, Roberto, bom dia ao direto da redação. É um prazer também para mim estar falando com vocês e não tem problema, porque sendo eu Rosária um nome difícil, muitos me chamam de Rosário ou de Rosália e é bem difícil que alguém acerte o meu nome de primeira. Então, só com o tempo mesmo que as pessoas se habituam com o meu nome. Mas é um prazer estar aqui com vocês para falar do futebol carioca e da rodada que se passou aí no final de semana. Eu vou começar pelo Vasco da Gama, que demitiu seu técnico, Maurício Souza, no domingo pela manhã, porque o técnico não resistiu à pressão de mais uma derrota à frente do Vasco. O Vasco perdeu para o Ituano, fora de casa, por 1-0 e caiu para a terceira posição na tabela, o que é uma preocupação, porque o Vasco tem que estar necessariamente entre os 4 primeiros no final do ano para poder passar para a Série A, voltar à Série A e estar na Série A em 2023. Então o Vasco perdeu, o Maurício de Souza caiu e agora, nos próximos jogos, vai estar à frente a comissão técnica permanente do Vasco. Vou até passar aqui para você o Emílio Faro, que é o interino, né, já esteve à frente, o auxiliar João Correia e o preparador Daniel Félix. São eles que vão comandar a equipe daqui para frente, até a diretoria resolver se vai ou não contratar um novo técnico. No sábado também, o Botafogo voltou a campo no Nilton Santos e voltou a vencer. Uma ótima notícia, venceu bem por 2-0. Os gols foram de Erisson e Jefinho. O Jefferson, ele tem sido muito elogiado, é um jogador que tem sido muito elogiado e que parece que está ajudando bastante o Botafogo nessa reconstrução aí. O Botafogo oscila, perde algumas, ganha algumas, mas está na primeira parte da tabela, né? Está em 11º lugar, com 23 pontos. Então, segue com o seu objetivo de permanecer na Série A. No domingo pela manhã, o Flamengo venceu o Avaí por 2-1 de virada. Foi até um jogo meio polêmico, porque teve um gol anulado do Avaí, o Avaí naturalmente saiu na frente, e depois teve um gol anulado por falta no ataque. Só que muitos acharam que não houve essa falta no ataque e que o gol foi anulado indevidamente. Mesmo assim, o Pedro foi lá e fez 2 gols. O Pedro, que está numa ótima fase, querendo a todo custo ser convocado para a seleção brasileira. Muitos acham que ele deve ser realmente convocado. Eu particularmente também acho que ele é o melhor centroavante brasileiro no momento e que merece essa chance, apesar de não ter ido nos outros jogos, porque não estava jogando como titular. Mas o Pedro fez esses 2 gols, o Flamengo venceu e continua subindo na tabela. Os rubro-negros já acham até que é um candidato a título. Ele está em 6º lugar com 30 pontos. E depois o Fluminense venceu também por 2-1 o Bragantino. O jogo foi em Volta Redonda, porque o Maracanã continua com reparos no gramado. Nessa semana já volta, porque o Flamengo vai estar lá jogando. Então a gente já volta com o Maracanã, mas esse jogo foi com ingressos esgotados.
no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Fluminense venceu bem por 2-1, mas fez os 2 primeiros gols no segundo tempo, né? Teve dificuldade no primeiro tempo, apesar de jogar bem. O Cano fez um golaço e o Arias, que está arrebentando também no tricolor, ele fez um gol e deu assistência. Mas no final o Bragantino deu um sufoco, fez ali o seu gol e perigou de empatar a partida. O Fluminense chegou à vice-liderança, mas está agora no 3º lugar com 34 pontos. E pensa também num possível título nesse campeonato. Sonha com isso, apesar da dificuldade, porque à frente tem o Corinthians e tem o Palmeiras, né? O Palmeiras está voando, vai ser bastante difícil passar desse Palmeiras, e do Corinthians não, porque pelo Corinthians eles estão a 1 ponto só de diferença. Agora eu quero falar dos próximos compromissos desses times. O Vasco vai enfrentar o CRB na quinta-feira, às 19 horas, pela 21ª rodada do campeonato brasileiro, né, a Série B. Na quarta-feira tem o jogo de ida da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense às 21h30 no Maracanã. E também pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta na quinta-feira às 20h30 o Fortaleza lá na Arena Castelão. Agora, para concluir, o Botafogo vai enfrentar o Corinthians, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, no sábado às 19 horas na Neoquímica Arena. Esses são os compromissos dos cariocas. Eles estão razoavelmente bem na tabela, né? 2 sonham com o título, que é o Flamengo e o Fluminense, estão na parte de cima, e o Vasco só tem mesmo a lutar para estar entre os 4 e voltar à elite do futebol carioca. Por enquanto são essas as notícias dos cariocas no Campeonato Brasileiro e em outras competições, e eu volto com você, Roberto. Muito obrigado, Rosária Farage, no portal Eu Rio, um balanço aí dos times carioca no Brasileirão. Na próxima semana a Rosária volta com mais informações aí sobre o balanço dos times cariocas no Brasil.